Olá, boa noite a todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão, sejam bem-vindos. Anne Natércia, seja bem-vinda. Patrícia Parente, Érica Barroso, Malu, sejam todas bem-vindas. Chayane, Daiane, Luiz Fernando, sempre presente, boa noite, Luiz Fernando. Charles, você também, boa noite. Érica, boa noite. Bem-vindos todos que estão chegando aqui, que possamos ter aqui uma excelente noite em torno do Evangelho. Oi, Sônia, Nádia, Albino, Juliana, Isabelle, Cristina, minha prima, seja bem-vinda mais uma vez. É uma alegria sempre reencontrar cada um aqui. A Eliene hoje está aqui. Cadê Jaime, Eliene? Espero que esteja com você. Daiane, Rosângela. Ah, Jaime, tá aí você. Boa noite. Ivina. Bem-vindos todos. Otávio. Vamos chegando. Estamos aqui juntando um bom número de pessoas. Cléo, para o nosso Evangelho, que acontece todas quartas, todas quintas, aqui no Insta do JEP. Olivéria, seja bem-vinda, Oli. Tati, Gláucia, Ui Honorato, entrando agora, Francildes, Aloísio, Leda, Rufino, boa noite, Leda. Gláucia, boa noite. Está sem som, Jaime? Alguém mais está sentindo falta aí do som? Espero que estejam me ouvindo. Me digam se estão escutando, se eu preciso falar mais alto, eu não sei aqui como é que eu faço. Vou aumentar aqui meu volume. Laura, Maria, Érica, Marcos Lima, tá perfeito? Que bom. Então dá para ouvir. Boa noite, Marcos, obrigada. Boa noite, gente. Então vamos aqui, já temos algumas pessoas. Artes do Ser, que nome bonito esse Insta. Chayane, Charles está aqui falando que o som está normal. Obrigada, Charles. Ana Alves, Laura. Então, estamos aqui. O som está funcionando. Germano. E vamos começar, como de praxe, com alguns avisos. Avisando enquanto vão entrando mais pessoas da live que vai ter amanhã. Amanhã será, como todas as quintas-feiras, com o Fabiano Lobo. E o tema será o sacrifício mais agradável a Deus. Será às 20 horas, igualmente, capítulo 10, itens 7 e 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã, 20 horas, com o Fabiano Lobo. Vocês estão convidados a participarem de mais uma live amanhã. E na sexta-feira nós teremos a palestra das 20 horas aqui também no Instagram do JEP. Será com Cícero Rocha. Cícero Rocha, um trabalhador antigo da casa, já foi presidente do JEP e vai estar nos falando de o espiritismo e os conflitos existenciais da nova era. Então, quem tiver interesse, se faça presente. Vai ter a palestra 20 horas com o Cícero Rocha. E o JEP continua funcionando, apesar de estar online, mas suas atividades continuam funcionando, as atividades assistenciais. As atividades espirituais, o ATE, as palestras públicas, como vocês estão vendo, inclusive os grupos de estudo, estão acontecendo online. Mas quem quiser contribuir, continuar contribuindo com as atividades do JEP,
ele recebe doações e você pode fazê-las pelo site www.gep.org.br. Então, dá uma visitadinha lá. Inclusive, lá tem todas as atividades do GEP, como funciona, horários, no site do GEP, aqui na internet. Então, vamos aqui, chegando mais gente para mais uma live. Maldox. Muita gente chegando ainda. E vamos fazer aqui a leitura de uma mensagem. Como de praxe, eu tenho feito as leituras do livro Cura Teu Coração, que é de Vanderlei Pereira. E hoje eu vou ler aqui uma mensagem chamada O Amor Supera a Dor. Amar, nada é mais forte do que o amor. Porque do coração daquele que ama, parte uma luz, uma divina chama, que liga a criatura ao Criador. Ninguém por isso amou como o Senhor. Desceu dos céus para enfrentar a lama. Renunciou poder, prestígio e fama em troca do socorro ao sofredor. Quem ama é fonte de um poder imenso, não do poder do mundo, o do bom senso, na prática do bem em prol do irmão. Se sofre, a dor parece que nem sente. Se a sente, ele a suporta humildemente, porque de amor traz cheio o coração. Feita então essa leitura aqui de abertura, vamos começar os nossos comentários sobre o Evangelho. A gente sempre faz um comentário acerca de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livrinho aqui que vocês estão vendo invertido, mas é uma das obras basilares da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado por Allan Kardec, que é francês, que publicou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz a parte moral da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos traz a doutrina por inteiro, a parte filosófica ali apresentada, de consequências religiosas. E um livro que se originou de uma pesquisa com metodologia. Então, um livro que nasce de uma forma científica. Essa forma, ela é apresentada em O Livro dos Médiuns, que vem a seguir. E depois, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a parte religiosa, moral, ética da doutrina espírita, que, segundo Allan Kardec, não é mais do que uma revivescência do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus. Então, a lição do Evangelho que nós hoje vamos comentar é a que está no capítulo 10, que tem o título Reconciliação com os Adversários, e é explicada nos itens 5 e 6. Aqui no item 5, nós temos uma passagem da Bíblia, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. O que é que diz essa passagem? É uma palavra de Jesus. Então Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, Jesus que disse que é para a gente se reconciliar o mais rapidamente possível com os nossos adversários. Isso se refere a todo tipo de adversários, aquelas pessoas contra as quais nós nos colocamos, diferente das quais nós pensamos e que muitas vezes nos aborrecem, nos magoam, nos machucam.
Então, esses são os nossos adversários que Jesus recomenda. Nós devemos com eles nos reconciliar. Nossa, e devemos fazer isso logo. Interessante. Aqui no comentário, que é de Allan Kardec, ele começa dizendo assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Como assim? Por isso que eu li aquela poesia no começo. Aquela poesia fala de energia, que quando a gente ama, quando a gente faz uma prece, quando a gente ama, a gente emite do nosso coração, do chakra cardíaco, energia. E essa energia nos conecta, diz a poesia, com Deus. Ora, a energia do amor nos sintoniza com o amor que há no universo. Nos deixa numa frequência vibratória elevada. E quando nós nos entregamos a esse amor, não é o amor paixão, é o amor ágape, o amor desprendido, o amor compaixão, o amor caridade. Quando nós nos entregamos a essa energia, nós sintonizamos com as boas influências espirituais. E por que eu estou falando com isso? Porque em seguida Allan Kardec vai falar nessa passagem de um fenômeno que na doutrina espírita nós chamamos obsessão. Então, eu não sei quantos de vocês ouviram falar em obsessão, mas muitas vezes se fala de obsessão de uma forma errada. E a gente vai aqui tentar esclarecer um pouquinho o que é a obsessão segundo a doutrina espírita. Não é a obsessão o termo da medicina referente ao pensamento repetitivo que leva ao ato repetitivo, à compulsão. É a obsessão espiritual, que muitas vezes tem sim como característica o pensamento repetitivo, mas que é a influência espiritual que gera resultados negativos em nossas vidas. Existe uma autora espírita chamada Sueli Caldas Schubert que define assim: é a constrição mental negativa de um espírito sobre outro. Por quê? Porque nós somos espíritos, todos nós. Vocês que estão me escutando aí são espíritos. Nós somos espíritos encarnados, porque temos corpos carnais. Quando a gente morre, a gente se torna um espírito desencarnado, porque nós não temos mais o corpo carnal, mas ainda temos um corpo chamado corpo espiritual. Continuamos a viver e somos os mesmos. Nós, quando desencarnamos, não viramos santos, nem anjos, nem demônios. Nós continuamos sendo quem nós somos. E assim como as pessoas encarnadas trocam influências, nós nos influenciamos uns aos outros, os espíritos também trocam influências entre si, formando uma sociedade espiritual e também conosco, que aqui estamos. Os espíritos podem nos influenciar. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, nós temos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é: mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Os espíritos estão sempre nos influenciando. Existem espíritos ao nosso redor na dimensão espiritual, porque o mundo espiritual não é um mundo geograficamente localizado lá em cima ou lá embaixo, quer seja bom ou ruim. O mundo espiritual é uma outra dimensão que se cruza com a nossa dimensão. Ela é invisível aos nossos olhos materiais, mas ela está aqui no nosso entorno. E nós mesmos, que somos espíritos, mas encarnados, participamos desse mundo espiritual, agimos nesse mundo espiritual. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos causam transformações
nesse mundo espiritual, nesse mundo energético, fluídico, no qual nós estamos mergulhados. Assim, quando eu tenho maus pensamentos em torno de mim, eu estou movimentando a energia de uma forma ruim, de uma forma deletéria, e essa energia pode inclusive chegar aos outros, causando mal-estar, e causa em mim também. Por isso que ninguém fica bem quando está pensando mal. A gente fica mal, a energia em torno está mal. E às vezes a gente fica tão mal que se uma outra pessoa se aproximar, ela se sente mal também. Porque há um contágio energético. Quando nós vamos aos movimentos populares, é importante nós não esquecermos de levar conosco as melhores intenções. Por quê? Porque existe um contágio energético. É por isso que às vezes as pessoas, quando entram num lugar onde está havendo violência, se deixam contagiar por aquela violência. Mas nós deveríamos fazer o contrário. Tentar levar o quê? Paz, levar amor, que é essa energia que nos mantém em sintonia com os bons espíritos, com Deus, para todos os lugares onde nós formos. Não são os lugares realmente que geram aquela energia, mas o pensamento das pessoas nos diversos lugares. Então, se a gente vai a uma igreja tem uma energia boa? Sim, porque as pessoas, quando vão à igreja, elas vão bem intencionadas de uma forma geral. É claro que devem existir as exceções, mas de uma forma geral, vão bem intencionadas. Ao centro espírita, vão bem intencionadas, vão vibrando no bem. Mas quando as pessoas vão aos hospitais, elas vão tristes. Então existe uma carga mais pesada, elas vão preocupadas. Muitas vezes elas vão já tomadas de um sentimento de luto nos cemitérios. Então tem uma carga energética mais pesada. O que faz essa carga energética são os nossos pensamentos. Tanto os nossos de espíritos encarnados, quanto os dos espíritos desencarnados. Então, quando eu tenho raiva de alguém, tenho mágoa de alguém, o que acontece? Essa energia de raiva e de mágoa, ela vai em direção a esse alguém. Quando alguém sente isso de mim, essa energia vem em minha direção. Por isso que a gente tem aquele popular mal olhado. O que é isso, mal olhado? Né? É quando uma pessoa olha para outra e tem inveja. Inveja mobiliza a energia de uma forma destrutiva. E gera o quê? Mal-estar. Se você olha para uma pessoa com raiva, você joga aquela energia para ela. Ah, Caroline, mas eu já ouvi falar que tem gente que tem corpo fechado, corpo aberto. Você já ouviu nessas histórias? Na doutrina espírita, nós não pensamos assim. Corpo fechado, corpo aberto. Isso não é espiritismo, não é a ideia espírita. Como é isso? Então, a gente não se protege, a gente é joguete aí dessas energias, dos espíritos, das influências espirituais? Não, gente. A gente pode se proteger. E aí, Jesus deu a dica lá atrás. Qual foi a dica que Jesus deu? Quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Então, a gente tem que vibrar numa outra frequência. Porque aí, a pessoa joga aquela energia e a gente não capta. Então, quando a pessoa joga aquela energia e você diz, vai de reto que isso não me pega, eu acho que a sua energia não é legal. Porque você está com raiva dizendo isso. Não vai funcionar. A gente tem que pensar realmente, meu Deus, nos proteja a todos. A essa pessoa e a mim. Me proteja para que eu esteja numa boa sintonia. E para estar em boa sintonia, eu vou pensando em coisas boas. Eu vou lembrando das coisas boas. Se aquela pessoa que está me magoando é um amigo, eu fico tentando lembrar das coisas boas que aquele amigo já me trouxe. Principalmente nessa época de muitas intrigas que estão acontecendo em torno de política, em torno de opiniões. Nessa hora a gente tem que ter cuidado para não vibrar nessa energia pesada do confronto, mas para vibrar na energia do amor, para a gente olhar o que é que o outro tem. Ele está preocupado. Ele também tem coisas boas. A gente não pode despersonalizar os outros por causa das suas ideias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente despersonaliza as pessoas,
a gente tende a ser mais agressivo, mais violento e dá vazão à violência. Como assim? Você, por exemplo, chama o grupo dos amarelos. Eu não vou dizer aqui nome algum para não gerar nenhuma confusão. Ah, o grupo dos amarelos. Todo amarelo é ruim. Todo azul é chato. Todo vermelho é insuportável. Então a gente generaliza e despersonaliza. Não vê mais as pessoas que estão ali dentro daquele grupo dos amarelos, daquele grupo dos vermelhos, do grupo dos azuis, quaisquer que sejam. Nós temos que lembrar que dentro das opiniões, por trás das opiniões das pessoas, existem histórias, existem dores, existem amores, existem famílias. E as pessoas não deixam de ser pessoas porque se opõem a nós. Então isso a gente tem que pensar pra gente. Se o outro vai pensar pra ele, é uma questão dele. Mas o meu papel é tentar vibrar nessa frequência da fraternidade. Aí os espíritos informam, e Kardec nos traz essa informação, aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a gente está nessa frequência ruim, quando a gente alimenta o ódio, quando a gente tem ódio de alguém que desencarna, como a gente continua sendo o mesmo, continua odiando essa pessoa. Se essa pessoa nos detestava, continua nos detestando, só que desencarnou. E às vezes essa pessoa desencarnada se torna um inimigo no mundo espiritual. E esse espírito pode nos influenciar. E esse é um fenômeno chamado obsessão. Quando um espírito que guarda mágoa, que não nos quer bem, pode nos influenciar. Nem toda obsessão é um espírito que nos quer mal. Às vezes é um espírito que encontra afinidade. É um espírito que, digamos, gostava muito de beber, era alcoolista, e ele se aproxima, percebe que Caroline gosta também, fica sugerindo beba. Por quê? Porque quando eu bebo, ele absorve essa energia. Lembram das energias? Eu emano energia em cada gesto, em cada pensamento, em tudo que eu faço no mundo, eu estou causando alterações energéticas. E quem está por perto está sentindo essas alterações. Às vezes numa família, uma criança, ela costuma muito absorver a energia dos pais. Então você vê que seu filho está sempre muito nervoso, muito tenso. Nossa, por que essa criança está muito tensa, está muito nervosa? Às vezes é uma obsessão encarnado. Você está tenso, você está estressado e por mais que você não fale para a criança, você joga aquela energia e a criança esponja, pega a energia e manifesta no dia a dia. E fica tensa e fica nervosa. E você não sabe por que é. Mas por que é? Porque você não está bem. Então as crianças, elas são termômetros para os pais muitas vezes. Estão percebendo? As obsessões, elas acontecem quando nós sofremos influência dos espíritos, mas também são influências que nós trocamos entre nós, porque nós somos espíritos. Existem obsessões entre encarnados. E eu também posso obsediar um espírito. Como assim? Digamos que eu perdi alguém que eu amava muito durante essa pandemia. E eu todos os dias, todas as noites, estou chorando, inconformado e dizendo: fulano, venha, fulano, eu quero você. É natural que a gente sinta falta e a gente sinta saudade. Mas a morte é uma viagem. Se um parente, se um amigo, se alguém que você ama viaja, vai lá para o outro lado do mundo, você, quando entra em contato com essa pessoa, fica só chorando e dizendo para ela volte? Você sabendo que ela tem que ficar lá, que ela tem algo a fazer ali, ou até que ali é melhor do que aqui? Não. Você vai dizer: eu sinto sua falta, eu sinto saudade, mas fique bem, fique em paz, porque eu estou bem aqui, eu estou dando conta aqui, eu estou conseguindo, e você fique tranquilo e siga com o que você tem que fazer aí. É mais ou menos assim que a gente tem que fazer com os nossos entes queridos quando eles desencarnam. Ah, Carolina, é fácil falar. Pois é, falar é fácil.
fazer é difícil. O nosso planeta é um planeta que nos coloca dificuldades. E são dificuldades porque nós ainda somos espíritos atrasados, materializados e sentimos dificuldade em fazer essas coisas que deveriam ser fáceis se nós fôssemos espíritos mais evoluídos. Mas elas acontecem justamente para que a gente possa ir se aprimorando. Portanto, gente, considerando a nossa interexistência, que nós somos seres que vivem no mundo material, mas que somos essencialmente espirituais, que continuamos depois da morte, vale muito a pena considerar a sugestão de Jesus. Vamos nos reconciliando logo com os nossos adversários, criando um clima de paz com as pessoas que nos cercam, para que a gente não carregue essas mágoas lá para o mundo espiritual e fique no mundo espiritual atormentado por más lembranças, por mágoas, por ressentimentos. E na próxima encarnação, traga isso tudo de volta para ser trabalhado nessa nova vida. Os tibetanos falam nisso também. Os budistas tibetanos, que quando a gente morre, a gente tem que deixar toda a mágoa. Então vamos vivendo, como Jesus diz, você não sabe quando, né, você irá. Então vamos vivendo de forma a não deixar pendências, a não deixar nada pendente. Nós temos que viver cada dia inteiramente, redondinho, completo. Se ficou mágoa, tentar resolver. Caroline, mas eu não consigo resolver aquela mágoa. Você não vai resolver no outro, mas você vai resolver dentro de você. Você vai tentar se trabalhar. Então o esforço é seu. Aí você não pode forçar uma pessoa a te perdoar, mas você pode se achar merecedor do perdão. Pronto, eu errei, eu pedi desculpas, foi genuíno o meu pedido de desculpas. Eu acho que eu mereço sim o perdão, porque eu erro como todos os seres humanos, eu tenho que ter uma chance, eu me proponho a fazer diferente. Agora, o outro é livre para perdoar ou não, é dele. E eu me liberto desse peso da culpa. E assim a gente vai vivendo. E a gente tem que ter esse cuidado para ir se livrando de todas as mágoas, todos os ressentimentos, enquanto estamos a caminho com o nosso adversário. Dentro de uma visão científica atual, nós temos a psicologia transpessoal reforçando essa ideia espírita da obsessão. A gente pode pensar, isso é coisa do espiritismo. Não é só do espiritismo, não. Dentro da psicologia transpessoal, existe uma pesquisa semelhante à que Kardec fez de uma forma pioneira no século XIX. Em meados do século XX é que se começou a fazer isso no campo da ciência, que é a pesquisa que olha para os fenômenos chamados espirituais, chamados experiências transpessoais. E a ciência que olha para isso é a psicologia transpessoal. Então ela olha isso e chama a obsessão de emergência espiritual. A obsessão é uma emergência espiritual. Stanislav Grof, que não era espírita, que é um pioneiro, um dos criadores da psicologia transpessoal, fala da emergência espiritual. Existem várias emergências espirituais, que são crises psicoespirituais que existem para que nós cresçamos. Aí é que tá. Por que Deus deixa isso acontecer? Essas influências, ele deveria nos proteger. Pelo mesmo motivo que nós, para nos fortalecermos fisicamente no combate às doenças, temos que ser contaminados às vezes. Nós temos que atravessar aquele momento difícil para ficar mais fortes, para adquirir anticorpos. Então é assim também espiritualmente. Isso existe para que a gente desperte para essa realidade espiritual, para que a gente olhe no que a gente precisa se transformar. Por quê? Porque um obsessor, um espírito, não vai gerar na gente sentimentos que a gente não tem. Meu Deus, não é? A pessoa está cheia de raiva, não é o obsessor que está fazendo ela ficar com raiva? Ele está potencializando uma raiva que já existe nela. Então a doutrina espírita nos fala que os espíritos não vão gerar na gente o que a gente não tem em essência. Portanto, o fenômeno da obsessão é um fenômeno revelador de características nossas que nós precisamos trabalhar e modificar. E aí
Nessa passagem do Evangelho fica a advertência. Se a gente evitar as mágoas, se a gente se trabalhar no perdão, na tentativa de compreender o próximo, de perdoar o próximo, de nos perdoar, nós já vamos estar nos libertando de muitas obsessões. Fica aqui, então, os minutos abertos para as intervenções de você. Como saber se perdoei de verdade, Ana Késia? Perdoar não é... Acho que a gente vai ter uma live depois. Amanhã é sobre a do Luciano, do Fabiano Lobo, mas semana que vem vai ser justamente sobre o perdão. Então a gente vai se aprofundar mais, tá certo? Na semana que vem, daqui a 15 dias, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho do mecanismo da projeção da sombra. Então a gente vai falar mais. Mas assim, como é que eu vou saber se eu perdoei? Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Você vai lembrar e você vai aprender com aquela experiência. Mas você não vai, se você perdoou, digamos, você foi traída pelo seu esposo e você disse que perdoou, você não vai mais ficar falando daquilo. Não vai. Você deu uma nova oportunidade, então encare. Responsabilidade sua. Perdoou porque quis. Né? E às vezes você pode perdoar e romper, né? Não significa que você vai aceitar. Mas a gente vai falar isso nas próximas lives um pouquinho mais. Fazer preces pela pessoa é a melhor opção. Sim, Tiziane, a gente fazer prece pela... Agora eu digo o seguinte, não adianta a gente querer enganar Deus, enganar a nossa consciência ou o nosso coração, a gente não consegue. Então, se você tá com raiva, com muita raiva, aquela prece pelo outro, acho que sai até falsa, não vai não. Você tá falando, mas a vibração não vai. Você começa fazendo uma prece dizendo assim, oh meu Deus, por favor, me protege de mim, dos meus sentimentos, dessa minha raiva, desse meu orgulho, dessa minha presunção de passar pelo mundo sem me opor a ninguém, sem causar mal-estar, sem viver mal-estar. Nem Jesus conseguiu. Então você começa uma prece pedindo a Deus que lhe dê forças para que você não se deixe levar por esse sentimento. Aí depois você vai para o segundo passo. Oh meu Deus, não permite que chegue até o fulano a raiva que eu estou sentindo dele. Anula aí metade dessa energia, por favor. Eu não consigo, então vou pedir ao anjinho da guarda dele para criar em torno dele um campo de força. Porque daqui para aí não tá indo coisa legal. Então a gente tem que ter a percepção, o reconhecimento, tá certo? O reconhecimento da verdade que existe em nós. Aqui a Chayane está perguntando, devemos conquistar o perdão? Como conquistamos o sentimento adverso provocar? Ou achamos que somos merecedores do perdão já é suficiente? É assim, Chayane. O perdão, na verdade, para você, se você acha que você foi culpado, né? Deus já te perdoou faz tempo. Deus não deu uma lei, você tem consequências daquilo ali. Essas consequências são intensificadas, elas se tornam piores quando a gente está cheio de sentimentos de culpa. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que viver na vida sem se responsabilizar, isso é diferente. Me responsabilizar é reconhecer, eu fiz algo errado e eu tenho que tentar consertar isso, né? Então isso é não carregar um sentimento de culpa, mas se responsabilizar. Você reconhece e você entende que se o outro está magoado, você fez alguma coisa. Mas você que conhece a sua história e sabe das suas motivações e percebe que é um ser humano falho, você entende. Eu fiz isso, eu errei, eu não quero fazer de novo e vou me esforçar para não fazer de novo. Eu vou seguir. Imaginem Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o responsável pela existência do cristianismo, porque foi o maior propagador do cristianismo, esse que dá o nome aos grupos espírita Paulo e Estevão. Paulo de Tarso, ele mandou apedrejar Estevão. Título da nossa casa espírita, Paulo e Estevão. Paulo, que se chamava Saulo, mandou apedrejar Estevão até a morte. Quando ele, Saulo, melhor dizendo, se converte, é aquela famosa cena em que Cristo aparece em forma luminosa para ele na estrada de Damasco. Quando ele se converte, ele passa por um momento, ele fica cego, ele é curado por Ananias, que era o cristão que ele ia perseguir, e ele passa por um momento de recolhimento. Mas, o que ele faz?
ele transforma aquela energia. Aquela energia que ele usava de uma forma destrutiva, ele passa a usar para divulgar o cristianismo. E ele segue em frente. Já pensou se ele ficasse, ai meu Deus, eu que iniciei a perseguição aos cristãos? Nós não teríamos cristianismo. Mas graças a Deus, Saulo se transformou em Paulo. Ele era um homem persistente, perseverante. E ele levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Entendem? Então, teve até recentemente um filme sobre Paulo, né? Vocês podem assistir, acho que Paulo Apóstolo, alguma coisa assim. Muito bom, se alguém souber, bota aqui o nominho. Muito bom, que mostra isso. Ele, a partir desse momento, se transforma. Então, assim que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar o resto da vida se remoendo porque errou. Porque isso é presunção. Você acha que você não pode errar? Se todo mundo nesse planeta erra, se Paulo mandou apedrejar Estevão, por que às vezes eu não posso dar uma escorregada? Agora, isso não pode ser desculpa para eu ficar relaxada, sem tentar fazer, né, sem tentar agir corretamente, sem ser ética, sem ter bons princípios a me guiar. Então aí é tudo muito diferente. Perdão é atitude, é sim, autoconhecimento, e isso a gente precisa. Nosso estudo ontem com os jovens Hamilton e Carlos, alguém fala aqui, o poder do auto-perdão, exatamente, Nath, a gente tem que se perdoar, é muito presunçoso a gente não se perdoar, parem com isso, essa pessoa, eu não me perdoo, eu aceito que todo mundo erre, mas quando sou eu, pois pode parar disso, de onde é que você veio? Não? Agora pronto, isso é muita presunção, você acha que é melhor do que o resto da humanidade, porque o resto da humanidade erra e você autoriza. Deus te perdoa, mas você não. Eu não me perdoo, não me perdoo, não me perdoo. Amigo, você é mais que Deus. Então, se toca. A gente tem que se perdoar. Muita gente falando do auto-perdão. Ah, sim, Mari. Livro maravilhoso. Paulo e Estevão, de Chico Xavier. Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Fica a dica para quem gosta de romances. É um livro maravilhoso. Como perdoar alguém que já desencarnou? Gente, daqui a 15 dias que vai ser a live sobre perdão, eu vou fazer um exercício bem legal, que é pro perdão. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Também daquelas pessoas que você não tem como encontrar para perdoar ou para pedir perdão, né? A gente pode fazer um tipo de trabalho, né? Não trabalho no sentido de terreiro nem nada disso, mas um trabalho psicológico, né, para a gente ir cultivando ou criando a oportunidade desse perdão profundo, né? Na verdade, quando a gente perdoa, a gente se liberta. Tem até uma frase que o Wayne, que desencarnou recentemente de Covid, ele fez muitos adesivos com ela. Eu publiquei recentemente no meu Insta, o perdão faz a gente caminhar leve, que é do Espírito Clarinha e Vô José. Então, quando a gente perdoa, a gente fica mais leve. A gente se liberta, a gente se alivia. Por quê? Aquela questão da energia. Você muda essa energia aqui do seu lado. Então, como é que a gente consegue perdoar? A gente vai colocando uma balança sensível no nosso coração. A gente, de um lado da balança, a gente pergunta, o que é que eu ganhei com essa experiência? O que é que eu conquistei? O que é que eu tive também de bom com essa pessoa? E, no outro lado, o que é que eu perdi? E o que é que a gente vai descobrir? Que a gente tem mais ganhos do que perdas. Porque tudo depende muito do que a gente vê, de como a gente olha, né? Tem uma frase assim de Jesus que diz que quando o nosso olho é bom, a gente está em luz. Quando o nosso olho é treva, a gente está em treva. Então, tudo depende também de como a gente olha a vida, do que eu escolho valorizar. No que eu deposito o meu coração? Onde está o teu tesouro, né? Onde eu estou colocando o meu tesouro? O que é que eu estou valorizando? Eu acho que vale muito a pena a gente valorizar as coisas boas, os aspectos positivos, as conquistas. Esse é um grande desafio, né? Um desafio de tentar. Isso é amar a Deus. Amar a Deus não é ficar gritando, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Não, isso não é. Amar a Deus é amar a vida, amar a lei. Amar o funcionamento do universo e entender, eu fico olhando, gente, eu sei que isso aconteceu, isso tem algo para mim, tem algo para o outro,
né? Às vezes quando você vê o outro sofrendo, vai ficar, onde é que tá Deus que não faz nada? As outras pessoas não prestam. Vá lá, pegue sua mão, estique, segure a mão daquela pessoa que sofre. É isso. Deus fala através de você, através de mim, através de todos nós. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos a boca de Deus. Basta a gente deixar fluir o amor, porque quando o amor flui, é Deus que está na gente. Quando a gente não consegue, tem as preces no fim do Evangelho segundo o Espiritismo. Ótima dica, Tiziane. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem umas dicas de preces para quando a gente não está conseguindo nem fazer uma prece. Realmente, até que eu abro até um parêntese, Tiziane, que você deu essa dica maravilhosa. Eu costumo dizer assim, na doutrina espírita a gente fala, a prece tem que ser sentida, aquela prece espontânea, a prece é um diálogo, uma conversa com Deus. Mas às vezes você está tão desesperado, ou você está irado, você está revoltado, que você não consegue dialogar. Então o que a gente faz? Faz a prece decorada mesmo. Você fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nossa... Mas eu não sei nem o que eu estou dizendo, você pode não saber o que está dizendo. Você acha que aquela pessoa analfabeta, que não teve a devida instrução, que não teve essa chance de conhecer as letras, o significado das palavras, a prece dela, quando ela diz o Pai Nosso, não vale? Porque ela não entende o que ela está falando? Ela pode não entender o significado das palavras, mas se ela entender que aquela prece é uma forma de se comunicar com Deus, se ela coloca uma energia de humildade naquela prece, ela entendendo o que está dizendo ou não, a energia em torno muda. Porque o que muda a energia no nosso entorno são as intenções que nós colocamos nas palavras. Então eu posso falar palavras lindas e vazias, entendendo todas e vazias, elas não saem daqui. A frequência vibratória é baixíssima. Mas se eu coloco uma intenção positiva, seja como for a minha prece, ela tem um efeito transformador. Então, se você está desesperado, você não consegue, faz o Pai Nosso. Aí você repete. Um dia eu entendi. Até que quando a gente repete, Deus ouviu da primeira, mas eu não ouvi. Eu estou repetindo para que eu escute. Pai Nosso, está em céu, santificado seja o vosso nome. Eu de novo, até ficar bom. Então, até me lembro, uma vez alguém no JEP, não sei se foi a dona Ana Maria que disse, né, que a gente tem que ler o Evangelho, que alguém tinha dito para ela, meu irmão, leia o Evangelho, foi um espírito, acho que foi numa atividade mediúnica, leia o Evangelho, mas eu já li, leia de novo, e leia quantas vezes forem necessárias para que você mude aquela frequência. Essa é a essência do mantra, né, que os hindus, os yogis usam tanto. O que é um mantra? É uma frase, uma palavra de adoração que é repetida, mas às vezes de tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, naquela repetição, você vai se sensibilizando, você vai mudando a sua energia. Então, no momento do desespero, meu irmão, se você não consegue fazer uma prece, conversando com Deus, faça, cante uma música boa, Nossa Senhora me dê a mão, cante qualquer coisa, mas coloque intenção. Jesus me socorra. Meu pai me ensinou uma frase, Jesus seja meu guia, seja minha luz. Então muitas vezes, naquela hora difícil que me faltam palavras, é essa frase que eu digo, como se fosse um mantra. Jesus seja meu guia, seja minha luz. Jesus seja meu guia, seja minha luz. E aí você vai e repete até você aliviar. Você realmente ir sentindo que está mudando aquela energia de raiva, aquela energia que está te tomando. E você vai sintonizando com a imagem, com a lembrança, com a memória maravilhosa do nosso Mestre Jesus. Aureliana, oi querida, você dando aqui um oi. Jaci Ferrari. Então vamos aqui, Adriane Ribeiro, nosso estudo de ontem com os jovens Hamilton e Carlos, acho que eu já li aqui, que eu repeti. Né? Então aqui vocês colocando como lidar com uma punhalada pelas costas por parte de uma pessoa que fazia parte das nossas relações de amizade. É complicado lidar com mágoa e ressentimento.
Com certeza. Ah, Malu, eu não tenho a menor dúvida. É por isso que eu tô dizendo, não adianta a gente fingir, né? Então o que é que a gente vai pedindo? Meu Deus, por favor, a gente não propaga o mal, a gente não rega o mal. Então quando alguém que é do nosso círculo de amizade nos faz mal, às vezes a gente tem uma tendência, se vocês prestarem atenção, que é fazer o quê? Fofoca. Eu começo a falar mal dessa pessoa pra todo mundo. Sabia que fulano fez isso? Sabia que fulano fez isso? Sabia que fulano fez isso? Fulano fez isso, fulano não presta, fez isso, fez isso. Vou cortar isso. Porque isso é uma vingança. Eu tô propagando o mal. Então eu vou tentar. Ai, meu Deus, fulano fez isso. Me ensina a mastigar. Eu tenho que aprender que lição eu posso tirar. Que essa energia não chegue nele. Que eu possa transformar essa energia. Eu vou tentar lembrar do bem. Eu vou tentar lembrar de outras pessoas lindas que tem na minha vida. E assim a gente vai tentando. É um esforço. Não é fácil, gente. Né? Se fosse fácil é porque nós já estávamos em condição de não precisar mais encarnar aqui na Terra. Mas como a gente está ainda nas primeiras lições da vida, pra gente é difícil. O caminho fica mais rápido, alguém está dizendo, Gerardo, mas não vou nem mentir, ainda trabalho em alguns perdões, não é fácil isso, Gerardo, também acho. Tem erros alheios que podem destruir. Tem coisas muito difíceis de serem perdoadas, mas o que não quer dizer que elas não mereçam perdão. Então, às vezes, erros grandes de líderes, né? A gente lembra da figura de Adolf Hitler, existe tanto ódio em torno dele. E eu acredito que esse espírito precise, né, dessa energia de um perdão, de uma compreensão de que é um espírito falho, que está evoluindo, que um dia, como todos nós, chegará à luz. Então, um dia todos nós chegaremos à luz. Todos nós temos os nossos erros, as nossas sombras. A gente vai falar isso na próxima live, sobre as nossas sombras, de por que às vezes nós somos tão afetados pelos nossos inimigos. Érica, um beijo pra você. Vera, beijo pra você. Paty Soares, né? Ana Kézia, verdade, Gerardo, existem perdões que temos maior dificuldade para fazê-los. E é que bom que vocês reconhecem isso, sabe? Ana Kézia, Gerardo, a gente não pode mentir pra gente. Ficar fingindo, eu perdoei sem ter perdoado. A gente entende que não conseguiu ainda e se perdoa isso também. Mas tenta cortar aquela corrente do mal. Né? Eu vou tentando, eu chamo redução de danos, é a política da redução de danos. Bom, gente, chegando aqui, né, nos aproximando do final da nossa live, nós vamos ter um momentinho, né, lá no JEP, depois do ATE, depois do Evangelho, da discussão, nós temos aquele momento em que nós recebemos o passe. E o passe é uma transmissão de energia, que é disso que nós estamos falando aqui. Então, existem espíritos em todos os lugares, nós falamos disso aqui também. E como nós, nesse momento, estamos reunidos em torno do bem, com boas intenções, os bons espíritos estão nas suas casas, não tenham medo, eles só fazem o bem, não vão assustá-los. Nós vamos nos permitir receber desses espíritos, nesse momento agora, um banho de energia. Então, nesse momento, nos aquietemos, não digitemos. Para um pouco e se deixa banhar numa energia amorosa que desce do alto. E do alto é uma metáfora que simboliza das dimensões superiores, dos espíritos benfeitores. Visualiza a imagem de Jesus. Imagine-se sendo um daqueles que chegaram até Jesus, pedindo a Ele que os curasse. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, que nos cure dos nossos ressentimentos, das nossas doenças físicas, mas das nossas mazelas espirituais. Vamos sentir as bênçãos do nosso Mestre descendo sobre nós, mergulhando nos nossos corpos, penetrando
cada célula, fortalecendo o nosso sistema imunológico, fortalecendo os nossos corações, deixando-nos plenos de energia. Imaginem-se nesse momento como se fossem estrelas. E nós estamos agora com a luz de Deus acesa dentro de nós, emanando energia. E vamos envolver nessa energia toda a nossa casa. E vamos sentir a nossa casa sendo limpa por essa energia. E se porventura existirem espíritos obsessores, eles também serão mergulhados nessa energia. Serão levados para o grupo espírita Paulo e Estevão a fim de serem atendidos. E nós ficaremos em paz, conosco mesmos, com Deus, com aqueles que nos cercam. E para finalizar, eu vou ler para vocês, uma mensagem de um livro. É de mais um livro de Wanderley Pereira, chamado Telefone de Deus. Wanderley Pereira, meu pai, foi um trabalhador do GEP, trabalhou no GEP durante muitos anos e foi um trabalhador espírita. Ele conhecia o espiritismo antes do GEP, lá em Brasília. E por algum momento se afastou devido a uma obsessão. E depois ele retornou ao centro espírita. Então ele sempre tinha uma gratidão enorme ao espiritismo por tê-lo libertado da sua obsessão. Eu tenho também uma gratidão enorme à doutrina espírita por esse bem feito ao meu pai e à minha família. Por isso que eu tenho uma alegria imensa em fazer essas lives. Em dividir aqui com vocês um pouco dessa luz que eu recebi. É claro que Deus é muito criativo e lança luzes diferentes sobre o mundo. E toda religião, quando é uma religião verdadeira, genuína, faz brotar no coração dos homens essa luz de amor e torna melhor cada pessoa. E as liberta das obsessões, das influências negativas, quer elas acreditem ou não em espíritos. E aí meu pai fez essa poesia que eu vou dividir aqui com vocês. O nome é Obsessão. Venho de pés sangrando de um deserto, onde esperanças viram tempestades, tangido ao vento das necessidades, seguindo o rumo de horizonte incerto, perdido, sem ao menos ter por perto um oásis qualquer de amenidades. Se durmo, vejo arranha-céus, cidades transformadas em pó quando desperto. O frio, o medo, a irritação, a asma, a sensação de que virei fantasma arrastam-me ao tormento, à depressão. E sem consolo, vendo à frente o abismo, vejo-me salvo pelo espiritismo, depois de trágica e longa obsessão. Agradeço então a Deus por ter dado essa luz ao meu pai e a todos nós que aqui estamos, a cada um de nós. Muito obrigada a vocês. Aqui me despeço. Aí onde entra o poder da oração, da prece. Obrigada a todos, gente. Aqui dizendo para vocês, Eliene, Laíse, Vera, Neuma, Danusa, Ana Késia, Denise Fontinelli, minha querida, obrigada pela presença. Luciana, Eurilanda,
Irene, Júnior, Érica, Scafa Luiz Scafa, aqui VKGLV, Michele Braga, Paty Soares, Gerardo, Carla, Neuma, Maria de Lourdes, Eurilanda, Maria, minha linda amiga Maria. Esse meu pai saiu de uma forma, assim como sinto ao falar do meu pai aqui. Foi mesmo, Maria. Adriane, Fausto, Cacau, Almeida, assisti muitas palestras do seu Vanderlei. Que bom. Rosa, Malu, Mona Lisa, Davi Soares, Érica. Gente, muito obrigada por cada um de vocês, por suas presenças, pelo carinho, pela energia carinhosa. Nós estamos aqui todos distantes, mas ligados pela mesma energia amorosa. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares e possamos ficar em paz. Muita gratidão. Cristina, grande beijo. Albetiza Esther, obrigada. Gente, beijo em todos, de coração. Me perdoem se eu não leio os nomes todos. Hamilton, meu querido, muito obrigada pela oportunidade que você me dá de estar aqui. Ao Grupo Espírita Paulo Estevam, seu Jacinto, querido. Eu só agradeço, gente. Realmente sou toda gratidão. Que Jesus nos abençoe. E amanhã tem mais live com o nosso querido amigo Fabiano. Que vocês estejam aqui. E semana que vem a gente volta para falar um pouquinho do mecanismo da projeção de sombras, continuando esse tema maravilhoso do perdão. Jesus nos abençoe e tchau, tchau aqui para vocês. Obrigada, gente.